Olá, aqui é a Teacher Amanda Pedroso e hoje eu vim trazer para vocês o modo como eu estudo inglês com música até os dias de hoje, que foi uma coisa que eu trouxe lá do meu passado, mais de 15 anos atrás, para os dias de hoje, sem necessariamente ter acesso a uma internet muito boa ou mesmo que você tenha acesso ali à música, né? Você depende às vezes de um MP3, de um iPod, como era na minha época, ou até mesmo de ter um celular bom para você ouvir a música. Então a ideia hoje aqui é focar um pouco mais em como a gente vai usar o inglês aliado à música, mas sem necessariamente ouvi-la. Vamos ao vídeo. Então, aqui vocês estão vendo que eu preparei uma apresentação, na verdade é só mais um rascunho para a gente desenvolver a ideia da aula de hoje, tá? Então, a música de hoje é That's What You Get do Paramore, que foi uma banda e uma música que me acompanhou durante toda a minha adolescência. É uma música relativamente fácil de aprender inglês, mas o foco não é em terminar a música, em passar por todas as frases da música, muito pelo contrário. A gente vai focar numa pequeníssima parte dela para aprender gramática com a música. Vou considerar que você já é um expert em verb to be. Então hoje a gente vai aprender o to be past, ou seja, a parte do passado do verb to be. A gente vai focar numa frasezinha pequena e a partir dela a gente vai adentrar a gramática, como eu acabei de falar, do to be past, e vamos criar novas frases usando a música como apoio. Vamos lá? Então, aqui está. Lembrando que depois eu deixo o link dessa apresentação aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado e na caixinha de descrição também, ok? Então vamos lá. Quando eu não tinha acesso a uma boa internet, eu não podia ficar dependendo de sites, por exemplo, para acessar aquela música, porque na minha casa eu não tinha nem internet e nem computador. Então o que eu fazia? Ou eu salvava no pendrive, ou até mesmo eu usava bastante o meu e-mail. Eu pegava, copiava literalmente as frases, tá? Da música, como eu tô fazendo aqui, com a tradução ao lado, porque como eu não sabia muito inglês, eu tinha que ter a tradução para eu saber do que eu tava falando, tá? E aí, se passar um barulho aí, é um caminhão, tá? Espero que não pegue muito, mas se passar você já sabe. Bom, e aí eu fazia isso, eu copiava a versão original e a versão com tradução no meu e-mail, e era uma forma fácil que eu tinha ali de ter acesso a algo que não precisasse de uma internet para eu acessar, até porque o e-mail eu conseguia acessar a parte de rascunhos, né? Então eu tinha ali vários rascunhos com as músicas que eu queria estudar em casa, sem necessariamente ouvir a música, né? Porque dependia também de baixar a música, enfim, era toda uma burocracia. Então aqui eu emulei esse ambiente. E vocês vão ver que na frase 8 eu deixei em highlight, deixei em destaque, highlighted, eu deixei I was, que é exatamente a parte da gramática que a gente vai focar hoje. É claro que uma música oferece inúmeras possibilidades da gente aprender inglês. Eu só estou mostrando como você pode pegar isso e fazer com uma estrutura gramatical que você queira, mas isso se aplica para qualquer estrutura gramatical. Você vai pegar uma pequena frase e vai destrinchar a partir dela, ok? Então vamos lá. O foco da aula de hoje é was, were, que na tradução pode ser era, estava, fui ou estive. Depende do contexto, depende da tradução, depende, tá bom? Eu vou pro lado mais fácil que eu puder abordar aqui nessa aula, tá? Então, eu coloquei aqui já algumas frases apenas para a gente começar, mas nós vamos construir outras frases aqui, eu e você, e eu peço que você deixe as suas frases também aqui nos comentários para que outras pessoas vejam e possam também estudar através aqui deste fórum. Vamos transformar isso aqui num fórum de boa informação, tá? Eu gostava de fazer assim. Isso pode ser feito no caderno, no computador, no celular, num tablet, num bloco de notas, onde ficar mais fácil para você. Eu gostava de separar a folha na parte, em duas partes, né? Então aqui eu tenho o vocabulary, e aí eu colocava algumas palavras que eram novas para mim. Você vai ver que eu coloquei algumas aqui. E aqui eu deixava para montar as minhas frases. Como você está vendo, já tem algumas, mas é óbvio que eu vou explicá-las, ok? Então aqui na parte de vocabulário eu deixei palavras como happy, que é feliz, wrong, que eu peguei da própria música,
que é errado ou errada, e aí no inglês não tem feminino ou masculino para adjetivo, ok? Então por isso que eu coloquei aqui, errado ou errada. Nice, cool, que é legal. Friend, que é amigo ou amiga. Movie, filme. E surprise, que é surpresa, ok? Você vai ver que wrong, que eu falei que é o adjetivo errado, né? Eu peguei da própria frase aqui. E como eu sei disso? Porque logo aqui eu tenho a tradução. Ou seja, aqui na tradução é eu estava errada. Por que é eu estava errada? Porque foi a Hailey, né, a principal aí, autora da música. Então, por isso que foi conjugado para o feminino, ok? Então, a gente pode começar aqui falando I was happy, que é eu era, eu estava feliz, né? E aí eu posso separar aqui e colocar que I was wrong, eu era ou eu estava errada ou errado. Ou errada, ok? Isso é um jeito de se aprender gramática, é o jeito que eu consegui aprender. Eu pegava vocabulário simples e ia criando pequenas frases. Afinal, é do básico que a gente constrói uma base para frases mais avançadas. Depois, eu peguei e coloquei aqui, he was nice, he was cool. Ou seja, ele era legal ou ele estava legal. De novo, depende de onde essa frase está introduzida, para saber se é uma tradução ou outra, dado que, né, o verbo to be aí é dois do nosso, né, ou seja, a gente tem eu sou e eu estou, mas no inglês é apenas uma estrutura gramatical que representa esses dois, que é o verbo to be, aqui no caso o to be past. She was my friend. Ela estava minha amiga, acho que não combina muito, né? Ela era minha amiga. Ok? Até aqui tudo bem? Espero que sim. Ela era minha amiga. Aí vamos falar do it was. Eu vou apagar aqui só para depois a gente voltar. It was, eu, Amanda, eu gosto de traduzir para era, estava. Por quê? Muitas pessoas traduzem a pessoa it para isso, o que não está errado. Porém, eu acho que a depender da frase que você vai criar, fica um pouco esquisito, não fica tão claro o que você quer dizer ali. Então eu gosto de traduzir it como era ou estava sem ser isso, tá? Não que esteja errado. Então, às vezes você tá na dúvida, você fala assim, mas como que eu crio uma frase com it was, era, estava? Vamos pedir ajuda do nosso amigo Google. Por que eu não, I don't rely on ChatGPT AI, né? Por que eu não me apoio no ChatGPT ou mesmo numa IA? Porque naquela época eu não tinha isso. Então, o bom e velho Google sempre me salvou. É claro que hoje o próprio Google usa da inteligência artificial para dar respostas, o que é ótimo. Então, vamos usá-lo, ok? Mas eu sempre prefiro usar o Google. Mas eu não sou contra inteligência artificial. Eu só acho que o Google acaba forçando você um pouco mais a ser assertivo na sua pesquisa, né? Então, vamos lá. Eu gosto de pegar exemplos. Então, eu falo assim, ó. Exemplos com it was. E aí, ó, pode ver que isso daqui é um resultado de IA e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Você vai ver que a própria IA vai dar a mesma tradução que eu dei de era ou estava, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. It was a very hot day. Era um dia muito quente. Legal. Nenhum vocabulário aqui é muito rebuscado, então eu consigo entender. It was raining. Estava a chover, eu não gosto. Eu acho que é estava chovendo, ok? It was a surprise. Foi uma surpresa. It was easy. Foi fácil. It was a long time ago. Foi há muito tempo.
Então, eu vou pegar uma dessas frases e vou copiar para o meu slide. Se você estiver fazendo num caderno, legal, tá? Que você copie também, não só copie e cole se for num slide, e se for no caderno também, é legal que você de fato copie a frase como está aqui. Eu vou pegar uma bem simples, que inclusive, ó, essa daqui, ó. It was easy. Vou vir aqui e vou colocar essa frase aqui, ó. It was easy. Era ou estava fácil. E aí eu venho aqui no meu vocabulary e coloco easy, que é fácil. Ok? Deixa eu só aumentar um pouquinho a letra. Eu acho que fica um pouco pequeno para você ver aí. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 new words. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Dentro do pouco vocabulário que você tem como iniciante, você já conhece 8 novas palavras, além de você conhecer as palavras que montam frases aqui. Entende? Então, isso é muito bom. Porque às vezes você fala, mas como que eu adquiro vocabulário? Assim, de forma fácil. Não é abrindo o dicionário, não é tentando memorizar toda e qualquer palavra que você vê. É usando disso aqui. Então vamos lá. It was easy. Vamos criar mais uma frase com it was para fixar? It was a surprise. Que eu peguei daqui, ó. It was. Desculpa. It was a surprise. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Copiei. Ai, teacher, mas tem problema copiar do Google? Claro que não, porque a gente está pesquisando, a gente está aprendendo. Tá? You were. Você era ou você estava algo. Essa daqui eu vou pedir para você comentar, deixar aqui nos comentários que frase você criaria com you were. Porque pode ser você era ou você estava, assim como pode ser você está, porque no inglês you pode ser você ou vocês, depende do contexto. Então deixa a sua frase aqui nos comentários para ajudar outras pessoas. Se você conseguir, deixa todas, né? Mas essa daqui eu não vou completar. Eu quero que você deixe uma frase simples aqui nos comentários. Bom, agora vamos lá com we were. We were. O que a gente pode pegar? We were, nós éramos ou nós estávamos algo. O que a gente pode... Ai, teacher, eu não sei. Fica muito difícil para mim, eu não sei. E se a gente falasse que nós estávamos animados? Mas eu não sei como é essa palavra. Google, gente, vamos lá. Animado em inglês. Olha lá, tem vários exemplos, olha só. Excited. Quando animado significa estar empolgado, entusiasmado. É esse mesmo que eu estou procurando, mas vamos ver mais. Lively. Quando animado se refere a algo que tem vida, que é vibrante, como um ambiente. Animated, quando se refere a algo que é animado em um sentido mais literal, como um desenho animado. Ok? Cheer up, quando significa animar alguém, dar força, encorajar. Não. O primeiro mesmo é o que eu quero. Excited. Muito bem. Vamos colocar aqui na nossa coluninha aqui de vocabulary animado. They were... We were excited. Ou seja, nós estávamos animados. Ok? Lembrando que no inglês os adjetivos não têm feminino, né, e masculino, não tem gênero, e não tem plural. Por isso que é excited, mesmo que aqui nós estejamos falando de mais pessoas, tá? Se fosse I, seria I was excited, ok? Então, é uma regra já. O que é ótimo, né, gente? Assim a gente não precisa ficar lembrando de mais regras. Muito bem. They were. Ai, caramba. They were. Que é eles ou elas. Então, they pode ser eles ou elas, ok? Eram ou eles ou elas estavam algo. Ai, gente, me ajuda. Me ajuda. They were. Eu vou pegar uma palavra nova e diferente. Quem assistiu High School Musical sabe que tem uma parte lá no filme que eles cantam aquela música
Together, together. Eu vou pegar essa música. Together, do High School Musical, que é juntos ou juntas. Então, they were together. Então, veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 new words. Ah, tá, teacher, mas eu já sabia, por exemplo, happy, eu já sabia, friend, eu já sabia. Mas pode ser que excited e together você não soubesse. E agora você sabe. Ou seja, você num total sabe 10 palavras em inglês, vamos dizer aleatórias, né? Adjetivos aí. Mas todas essas frases aqui, que são 8, né? E na verdade não são apenas 8, porque você sabe também se era ou estava. Então, como aqui tem duas, por exemplo, aqui tem duas. Aqui tem mais duas, são 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 new sentences, que você sabe. Entendeu? Era exatamente assim que eu construía o meu vocabulário. E é claro que a partir daqui você vai construir muito mais, mas isso é o básico do básico. E isso eu estudava sempre sem música, porque eu estava colocando essa informação no meu cérebro. Agora, se você quiser reforçar todo esse entendimento, o que é ótimo, a gente pode pegar da linha 1 à linha 12 e escutar, por exemplo, no YouTube, no Spotify. Entendeu? Então, vamos fazer isso agora? Vamos lá. Vou colocar aqui, YouTube. Vamos lá. That's what you get. Lyrics. O que são lyrics? Lyrics é a letra da música, ok? Então, vamos pegar aqui, ó. E aí eu parava justamente aqui, ó. I was wrong. E eu ficava repetindo. Por quê? Porque foi isso que eu acabei de estudar. Todas essas frases aqui derivam do que eu estava estudando, que é o verb to be no passado. E aí eu ficava I was, até eu pegar, ok? Outra coisa que eu fazia. Vamos dizer que eu não soubesse pronunciar a palavra movie, ok? Eu não sei pronunciar essa palavra. Eu vinha aqui e colocava movie pronunciation. Vamos ver aqui na pronúncia British. Movie. Movie. Pronúncia britânica. Vamos ver a americana. Movie. Movie. Ok? Então, eu gostava bastante também de fazer isso, tá? Às vezes eu até ia em dicionários online para ver a pronúncia. Aqui, ó. Movie. Movie. E também para ver, às vezes, se tinha mais ideias, por exemplo, movie night, movie star, né? Então, eu gostava de abrir um pouco o meu leque a partir de uma palavra. Então, por exemplo, noite do filme, estrela de cinema, estrela de filmes, entendeu? Cinema, movie theater, né? Então, eu gostava de fazer isso também porque isso alarga o nosso vocabulário. Então, baseado nisso aqui, isso aqui é um universo de possibilidades, ok? Claro que depois você pode ouvir a música 35 vezes, mas isso é a base, ok? Então eu vou deixar todo esse slide aqui na descrição e nos comentários. E se você tiver dúvidas, deixe aqui para mim, porque eu vou ficar feliz em respondê-las, ok? Espero que eu tenha te ajudado e espero que você crie muito mais frases a partir do que eu te dei e aprenda
de verdade o to be past. E se vocês quiserem mais vídeos assim, obviamente, eu vou ficar feliz em trazê-los. Me deixem aqui nos comentários, ok? Um beijo e até a próxima.